O mundo mudou, mas muita gente ainda não percebeu, e talvez a próxima divisão social não seja entre ricos e pobres. Talvez seja entre conscientes e distraídos. Esse vídeo fala sobre transformação silenciosa, comportamento humano e a nova riqueza invisível que está nascendo enquanto a maioria dorme. Enquanto você lê sobre isso, algo está mudando, não na televisão, não nos noticiários. Algo está mudando no lugar mais silencioso possível, na forma como a riqueza se move, na forma como o poder se concentra, na forma como o futuro está sendo construído, e você talvez nem tenha percebido. Não tem alarme, não tem aviso. A transformação mais profunda das últimas décadas está acontecendo agora, neste exato momento, de maneira completamente invisível para a maioria das pessoas. E o mais perturbador não é que ela seja difícil de entender, é que ela é fácil de ignorar. Nenhuma sirene toca para avisar que o mundo muda de verdade. E essa transformação não aparece nas manchetes, ela acontece nos comportamentos. E a mudança traz desconforto, e muitas vezes a verdade mais importante é a mais difícil de encarar. E se você gosta de entender não só dinheiro, mas o comportamento das pessoas, as mudanças do mundo e o que quase ninguém está percebendo, já se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos, porque aqui a gente não fala só de finanças, a gente fala sobre o que está acontecendo com as pessoas enquanto o mundo muda silenciosamente. Agora presta atenção nisso. Pense numa segunda-feira de manhã, despertador às 6h30, o corpo ainda pesado de uma semana que nunca termina direito. Você pega o celular antes mesmo de sair da cama, não porque precisa, mas porque já é instinto. Vê as notificações, as redes sociais, e de repente 20 minutos se foram sem você perceber para onde. Você se levanta, toma café enquanto olha para a tela. Vai para o trabalho pensando nas contas do mês. Trabalha o dia inteiro, volta exausto, como todos os outros dias. Abre o celular de novo para descansar. E aí passam mais 2 horas em vídeos, reels, notícias que esquecem logo depois. Você adormece sem ter realmente parado para pensar em nada que importasse de verdade. Isso não é fraqueza, isso é o design. Cada segundo desse ciclo foi planejado para acontecer exatamente assim. Bilhões de dólares foram investidos para que sua atenção se tornasse o produto mais valioso do planeta. E você nem sabia que estava sendo vendido. A dopamina do vazio. Cada notificação é uma pequena dose de prazer projetada para te manter preso. O cansaço moderno. Trabalhar mais e mais enquanto a distância para a riqueza parece só aumentar. A multidão anestesiada. Milhões de pessoas conectadas ao mundo inteiro e desconectadas do que realmente importa. Tenha certeza de uma coisa: o celular virou uma divisão social. O mesmo celular pode destruir a atenção ou construir liberdade. Existe uma mas também diferença que pode ninguém construir fala sua abertamente, liberdade. uma diferença que está separando pessoas silenciosamente, sem que nenhuma das duas partes perceba claramente o que está acontecendo. De um lado, existe quem usa o celular para escapar, para fugir do cansaço, do peso, da ansiedade. Reels, TikTok, séries, jogo, fofoca e, claro, comparação. O celular virou anestesia, e é uma anestesia boa, gostosa, viciante. Não tem nada de errado em precisar descansar. O problema é quando o descanso vira o único modo de existir. Do outro lado, e esse lado é muito menor, muito mais silencioso, existem pessoas usando o mesmo dispositivo, a mesma tela, a mesma conexão para fazer algo radicalmente diferente. Estão aprendendo sobre inteligência artificial, estão entendendo como ativos digitais funcionam, estão construindo fontes de renda que não dependem de estar presentes fisicamente, estão em silêncio, se preparando para um mundo que a maioria ainda não acredita que chegou. Quando o celular é usado como fuga, o entretenimento é infinito e o vício em dopamina, a comparação social é constante e com ansiedade. A atenção fragmentada vem em pedaços de 15 segundos. O tempo é consumido sem construção de valor. A sensação de estar sempre conectado, mas perdendo o essencial. Agora veja quando o celular é usado como ferramenta. O aprendizado sobre IA, automação e ativos digitais. Existe uma construção de renda passiva e patrimônio invisível. As redes de conexão estratégica e para aumentar o conhecimento, a atenção direcionada para uma transformação real.
e a consciência do mundo que está sendo construído agora. Agora pensa comigo, durante anos a crença era que o problema era só o dinheiro. Durante gerações acreditamos numa fórmula simples: estudar, O trabalhar estudo abre duro, portas economizar, e esperar, transforma a e sua por vida muito tempo financeira. essa fórmula funcionou. Não perfeitamente, não para todos, mas funcionou o suficiente para que a maioria das pessoas acreditasse nela como verdade absoluta. Mas o que acontece quando a fórmula ainda parece verdadeira, mas o jogo mudou completamente? O que A acontece quando você tecnologia continua é o seguindo novo as caminho regras para a de um jogo riqueza, que não existe e muitos mais? nem sabem Não que porque isso você é existe. burro, não porque você é preguiçoso, mas porque ninguém te avisou que as regras mudaram. E os que mudaram as regras não têm interesse nenhum em avisar. Talvez o problema não seja que você não trabalha o suficiente. Talvez o problema seja que você ainda está trabalhando dentro de um sistema mental antigo, enquanto um sistema completamente novo está sendo construído ao redor de você, em tempo real, usando tecnologias que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Agora, conheça a virada mais difícil de aceitar. Não é sobre esforço, não é sobre mérito, é sobre percepção, sobre enxergar o que está mudando antes que a mudança se complete e te deixe do lado de fora. Como é o sistema mental antigo? É trocar tempo por dinheiro, confiar apenas no salário, ignorar ativos digitais e acreditar que tecnologia é para especialistas. Como é o sistema mental novo? Criar ativos que trabalham enquanto você dorme, entender IA como ferramenta pessoal, ver a economia digital como território, não como ameaça. E agora, o que ninguém te conta? A transição entre sistemas raramente é anunciada. Ela acontece suavemente, imperceptivelmente, até o dia em que a distância já é grande demais para ignorar. Hoje em dia, a nova riqueza é A invisível, verdadeira ela quase não riqueza não faz se barulho. exibe, Você já ela é parou para vivida em pensar que cada as pessoas momento de mais ricas da silêncio, história moderna na sutil raramente arte de pareciam ter ricas no apenas o que começo? Que importa. a fortuna de Jeff Bezos começou numa garagem? Que o patrimônio mais valioso do mundo hoje, os dados, os algoritmos, as plataformas digitais, não tem forma física? Você não pode tocar numa linha de código, não pode segurar um algoritmo, mas eles valem mais do que qualquer fábrica, qualquer fazenda, qualquer imóvel. Estamos entrando numa era onde a riqueza é cada vez mais invisível. Não está nos carros de luxo ou nas mansões, embora esses ainda existam. Ela está nos ativos digitais, nos tokens, nas participações em plataformas, nos sistemas de inteligência artificial que automatizam trabalhos inteiros. Está nas ideias que viram produtos digitais vendidos para o mundo inteiro enquanto o criador está dormindo. E o mais perturbador dessa realidade é que ela acontece em silêncio, sem anúncio, sem cerimônia. Enquanto uma pessoa está no Instagram comparando sua vida com a de influencers, outra está aprendendo a criar um agente de IA que vai substituir trabalhos que hoje pagam salários inteiros. A diferença entre os dois não é inteligência, é direção da atenção. Não é só tecnologia, é direção da atenção. Porque enquanto muita gente ainda está distraída, o mundo já começou a mudar de lugar. 4,7 trilhões na economia digital global. Uma economia crescendo mais rápido do que muitos setores físicos tradicionais, sem fronteira, sem pausa, sem pedir permissão. Mais de 300 milhões de pessoas já participam da economia de ativos digitais de alguma forma, enquanto muita gente ainda olha para isso achando que não tem nada acontecendo. E talvez a parte mais desconfortável sejam os 85 milhões de empregos que podem ser transformados pela automação e inteligência artificial. Não porque as pessoas perderam valor, mas porque o mundo mudou de velocidade. E talvez o maior risco hoje não seja a falta de inteligência, mas distração. Porque alguns estão usando o celular apenas para consumir, enquanto outros estão usando para construir o futuro. A IA não está esperando. Tá? Imagina dois vizinhos, mesma cidade, mesma renda, mesma idade. Um abre o celular todo dia para ver notícias, vídeos, memes, não porque quer, mas porque o algoritmo sabe exatamente o que vai prender sua atenção por mais 15, 30, 60 minutos. O outro abre o celular e usa ferramentas de inteligência artificial para automatizar tarefas que antes levavam horas. Cria conteúdo em escala, analisa dados, aprende de mercados emergentes.
Daqui a 5 anos, esses dois vizinhos não vão mais parecer vizinhos. Não porque um trabalhou mais que o outro, mas porque um entendeu que vivemos num momento de inflexão, um desses momentos raros da história em que as regras do jogo mudam de verdade, de uma vez, sem volta. Como quando a internet chegou, como quando os smartphones chegaram. Só que dessa vez, mais rápido, muito mais rápido. A inteligência artificial não é ficção científica. Não é tendência de tecnologia para os mais apaixonados. É uma realidade que já está reescrevendo indústrias inteiras, eliminando funções que existem há décadas, criando categorias de trabalho que não existiam há 5 anos. E a pergunta que poucos fazem em voz alta, mas muitos sentem na pele, é: onde eu estarei quando essa transformação terminar? O caminho entre a distração e a construção passa inevitavelmente por um momento de percepção. Um instante em que a ficha cai, algo passa a fazer sentido de um jeito diferente. E é isso que esse vídeo quer ser para quem está assistindo. A maior exclusão da próxima década pode ser silenciosa. Pense na sua avó tentando usar um aplicativo de banco. Pense no seu pai tentando entender por que o Pix funciona de um jeito que o dinheiro em papel nunca funcionou. Pense nos trabalhadores de fábricas inteiras que acordaram um dia e descobriram que seus empregos foram automatizados. Não porque foram demitidos com carta, mas porque simplesmente pararam de existir. Existe uma forma de exclusão que não aparece em estatísticas de pobreza, não tem nome oficial, não tem movimento social organizado. Ela acontece quando o mundo avança numa velocidade que algumas pessoas não conseguem acompanhar. Não por falta de esforço, mas por falta de acesso à informação certa, no momento certo, de uma forma que faça sentido para a vida delas. E o mais cruel dessa exclusão é que ela é invisível para quem está do lado de dentro. Quem entende de IA, de ativos digitais, de tokenização, de automação, essas pessoas vivem numa realidade que parece paralela à realidade de quem ainda usa caderneta de banco. Não é julgamento, é apenas a distância silenciosa que se cria quando dois mundos coexistem sem se reconhecer. Antigamente, quando alguém falava em exclusão, a imagem era muito clara. Era a pessoa sem dinheiro, sem acesso e sem oportunidade. Todo mundo conseguia enxergar, e justamente por isso existiam debates, políticas públicas, programas sociais. As pessoas sabiam que aquele problema existia. Depois veio uma outra fase, a exclusão digital. A pessoa não tinha internet, não tinha computador e não tinha celular. E, de novo, era algo visível. O mundo inteiro começou a falar sobre inclusão digital, levar internet e tecnologia e conectar pessoas. Só que talvez agora a gente esteja entrando numa fase muito mais perigosa, porque hoje a maioria das pessoas já tem acesso. Quase todo mundo tem celular, tem internet, rede social, a informação está na palma da mão. Mas mesmo conectadas o tempo inteiro, muitas pessoas continuam completamente desconectadas da transformação real que está acontecendo. E talvez essa seja a maior virada dessa geração, porque o problema não é mais falta de acesso, é direção da atenção. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta distração. As pessoas passam horas conectadas, mas muitas vezes consumindo apenas entretenimento infinito, discussões vazias, dopamina rápida, vídeos que desaparecem da mente em segundos. Enquanto isso, outras pessoas estão usando as mesmas ferramentas para aprender IA, entender dinheiro digital, criar negócios, desenvolver habilidades e, principalmente, construir patrimônio. O mais assustador é que os dois grupos estão olhando para a mesma tela, mas um está apenas consumindo, enquanto o outro está mudando de vida silenciosamente. E talvez essa seja a nova exclusão invisível. A pessoa acha que está participando do mundo moderno, mas na prática só está sendo entretida por ele. Este é o abismo que está sendo criado entre essas duas realidades. E nesse momento uma nova fronteira começa a surgir, a exclusão cognitiva da inteligência artificial. De um lado, quem aprende, testa, usa e se adapta. Do outro, quem ainda acha que tudo isso é exagero ou assunto para outro tipo de gente. Só que a mudança não está esperando consenso. Ela já começou. Essa distração pode custar o futuro de uma grande parte da população.
Existe uma palavra em inglês que os pesquisadores de neurociência comportamental usam para descrever o que acontece quando alguém passa horas em conteúdo de consumo rápido, hedonic treadmill, a esteira hedônica. Você corre, corre, corre e não sai do lugar. Cada vídeo precisa ser mais estimulante que o anterior para dar a mesma dose de prazer. O cérebro vai se acostumando ao ritmo acelerado e vai precisando de doses maiores para sentir a mesma coisa. O resultado disso? Uma atenção que não consegue mais se concentrar por mais de alguns minutos. Uma mente treinada para saltar de estímulo em estímulo. Um ser humano que, quando precisa realmente aprender algo complexo, algo que vai exigir 20, 30, 40 horas de estudo profundo, simplesmente não consegue. Não porque seja burro, porque foi treinado a não conseguir. E enquanto isso, a inteligência artificial está avançando num ritmo que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Modelos que há 2 anos pareciam ficção científica hoje fazem o trabalho de advogados, médicos, contadores, designers, programadores em segundos. O gap entre quem sabe usar essa tecnologia e quem não sabe está crescendo exponencialmente, não linearmente, exponencialmente. Isso significa que cada semana que passa, a distância dobra. A equação brutal do nosso tempo, atenção fragmentada. Mais tecnologia exponencial é igual à distância que cresce mais rápido do que qualquer pessoa consegue correr atrás depois que percebe que ficou para trás. O entretenimento infinito, bilhões investidos para capturar e manter sua atenção. Seu tempo e sua consciência são o produto. A dopamina rápida. O cérebro recalibra sua capacidade de prazer. Prazer real, de conquista e aprendizado. Fica cada vez mais difícil de sentir. A anestesia emocional, a urgência de mudar, aprender, se adaptar, vai se apagando enquanto você ainda sente que está vivo e conectado. O custo invisível. Não tem dor imediata. O preço é cobrado no futuro, quando a distância já é grande demais para ignorar. As redes sociais criaram algo que nunca existiu antes na história humana, a capacidade de comparar sua vida com a de centenas de pessoas ao mesmo tempo, em tempo real, o dia inteiro. Não apenas com seus vizinhos ou colegas de trabalho, mas com as versões mais editadas, mais filtradas, mais performáticas de estranhos que você nunca vai conhecer. E essa comparação constante criou um paradoxo silencioso. Enquanto você olha para o estilo de vida do influencer e sente uma mistura de inveja e inspiração, você talvez não esteja vendo a única comparação que realmente importaria neste momento da história. A diferença entre quem está entendendo o novo sistema econômico que está sendo construído agora e quem está apenas assistindo. A comparação social virou uma armadilha dupla. Primeiro, ela drena sua energia emocional com padrões de vida que são, em grande parte, ilusórios. Segundo, ela te distrai da única pergunta que deveria estar no centro de qualquer pessoa que se preocupa com o futuro. Onde estou em relação à transformação que está acontecendo? Não em relação aos outros, em relação ao mundo que está sendo construído. Em 1994, se alguém te dissesse que um dia existiria uma empresa que não tem nenhum produto físico, que não tem fábrica, que não tem estoque, mas que valeria mais do que todas as empresas automobilísticas do mundo juntas, você provavelmente acharia que essa pessoa estava ficando louca. Mas a Apple chegou, e depois a Google, e depois a Meta, e depois a Nvidia. Agora me responde, qual será a próxima coisa que vai parecer impossível hoje e em 10 anos vai parecer óbvia? Talvez seja a tokenização de ativos reais, onde participações em imóveis, empresas, obras de arte e commodities se tornam frações digitais negociáveis por qualquer pessoa com um celular. Talvez seja a renda gerada por agentes de inteligência artificial que trabalham 24 horas por dia sem descanso. Talvez seja a identidade digital como patrimônio real e transferível. O ponto não é saber exatamente qual tecnologia vai dominar. O ponto é entender que estamos num momento de transição e que nesses momentos sempre existe uma divisão entre quem percebeu cedo e quem percebeu tarde. Não é sobre ser o primeiro, é sobre não ser o último, é sobre estar consciente o suficiente para enxergar o que está acontecendo antes que a distância seja grande demais para cruzar. Talvez o futuro não separe apenas ricos e pobres, mas os conscientes dos distraídos. Chegou o momento mais incômodo desse vídeo, a parte que a maioria das pessoas prefere não ouvir.
Não porque seja mentira, mas porque é verdade demais para ser confortável. Muita gente não vai perceber que ficou para trás. Não porque seja menos inteligente, não porque tenha trabalhado menos, mas porque o sistema que captura a atenção é mais sofisticado, mais bem financiado e mais cuidadosamente projetado do que qualquer sistema de educação financeira que já foi criado. A distração não é acidente, é produto, e você é o consumidor e o consumido. A nova pobreza talvez seja a incapacidade de acompanhar a mudança, não a pobreza de dinheiro, mas a pobreza de percepção, de consciência, de capacidade de ver o mundo como ele está se tornando, não apenas como ele foi. E essa pobreza não tem rosto visível, ela se esconde atrás de uma tela cheia de entretenimento, de uma vida que parece normal, de um cansaço que nunca passa e de uma sensação surda de que algo está errado, mas que nunca se torna nítida o suficiente para exigir ação. Cada transformação tecnológica grande cria um momento de divisão. Quem entendeu antes? Quem entendeu depois? E quem nunca entendeu? Estamos nesse momento agora. A janela de adaptação não fica aberta para sempre. Quanto mais a tecnologia avança, mais difícil fica de alcançar quem saiu na frente. Mas ela ainda está aberta. Agora, não fazer nada também é uma escolha. Continuar distraído também é uma decisão, só que tomada de forma inconsciente, dia após dia, até que seja tarde demais. O que sabemos é que o dinheiro mudou, o poder mudou e o jogo mudou. E talvez a única coisa que ainda possa mudar em sua vida é a forma como você escolhe enxergar o mundo a partir de agora. Esse vídeo não termina com fórmula mágica, não termina com promessa de riqueza rápida e não termina com alguém dizendo: faz isso aqui que sua vida muda em 7 dias. Porque, no fundo, as maiores mudanças começam silenciosamente em pequenas mudanças diárias, mas consistentes. Então, talvez a pergunta mais importante depois desse vídeo seja apenas uma: e agora? Se você conseguiu perceber que existe uma transformação acontecendo, que talvez essa nova exclusão seja invisível, que sua atenção virou um dos ativos mais valiosos da nova era. O que você vai fazer diferente amanhã? Quando pegar o celular na mão? Porque talvez o problema de nunca conseguir sair do lugar financeiro que se encontra há anos esteja em você. Talvez tenha sido a falta de consciência sobre para onde sua atenção estava indo todos os dias. E não precisa virar sua vida do avesso amanhã. Não precisa correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Mas talvez você precisa começar de o primeiro passo consciente, um passo pequeno, mas lúcido, perceber, enxergar o que está acontecendo sem o anestésico da distração constante. Porque quem chegou antes também começou sem entender tudo. Transforme em atitude, porque consciência sem movimento vira apenas mais um vídeo assistido, e pertencer, não como alguém que só observa o futuro acontecendo, mas como alguém que decide participar dele. Porque no final, talvez a maior riqueza do próximo século não seja o dinheiro, talvez seja a consciência. E se esse tipo de conversa mexe com você, se você gosta de enxergar o dinheiro além do dinheiro, o comportamento além do comportamento, já se inscreve aqui no canal, porque aqui no É da Minha Conta, a gente não fala só sobre finanças, a gente fala sobre pessoas, sobre escolhas conscientes, sobre comportamento, sobre o mundo que está mudando na nossa frente, enquanto quase ninguém percebe. Então me conta aqui nos comentários, você acha que as pessoas estão realmente percebendo essa transformação? Ou a maioria ainda está distraída? E lembre-se, no fim das contas, é da minha conta, é da sua conta, é da conta de todos,